A audiência pública discute a autarquia que administra o Porto de São Francisco do Sul. A Assembleia Legislativa cedia workshop do programa Qualifica. 7ª edição do Prêmio de Responsabilidade Social deverá ser lançada em junho. E ainda, presidente da Assembleia Legislativa anuncia meta de economia de recursos para 2017. Agora, no Notícias da Semana. A comissão mista responsável pela realização da certificação de responsabilidade social e troféu Destaque SC já está trabalhando. A expectativa é que a 7ª edição da premiação seja lançada em junho. Durante a reunião da comissão mista, realizada na sede do Parlamento, as atuais presidente e vice-presidente foram reconduzidas para mais um ano à frente dos trabalhos. Elas confirmaram que o lançamento da 7ª edição da certificação deverá ser realizado em junho. Neste ano, segundo Carla, o objetivo é desburocratizar e simplificar o processo. Começamos hoje a revisão do edital para a 7ª edição, com o objetivo principal de simplificar o processo, desburocratizar, fazendo com que novas organizações se interessem e as que já vêm buscando esse prêmio e não vêm conseguindo, agora consigam com um processo mais simplificado. Mexer no formulário eletrônico de inscrição. Então, a partir do momento da simplificação do preenchimento desse formulário, nós temos a esperança de que, com essa situação sanada, novas empresas, novas entidades vão se interessar pelo processo. Promovida pela Assembleia Legislativa em parceria com várias entidades, a certificação de responsabilidade social e troféu Destaque SC é realizada anualmente desde 2011. Podem participar empresas privadas, empresas públicas e entidades com fins não econômicos. Elas precisam apresentar no balanço social ações voltadas ao bem-estar da sociedade e à preservação do meio ambiente. Somente no ano passado foram realizadas 115 inscrições, sendo que 93 organizações cumpriram os requisitos para obter a certificação. Destas, 5 empresas e 2 entidades receberam o troféu Destaque SC em uma cerimônia realizada na Assembleia Legislativa. A premiação destaca as empresas que apresentaram o melhor nível de desempenho em termos de responsabilidade social. Isso significa que as organizações catarinenses elas estão trabalhando voltadas à responsabilidade social, pensando na sustentabilidade do seu negócio e na sustentabilidade do Estado de Santa Catarina. Uma audiência pública realizada pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano discutiu a atual situação e também perspectivas do Porto de São Francisco do Sul. Um projeto de lei complementar que propõe a extinção da autarquia que administra o porto tramita no âmbito da comissão. O encaminhamento da proposta foi realizado pelo governo do estado. A intenção é substituir a gestão do terminal portuário por uma sociedade de propósito específico, a SPE, que será subsidiária da estatal catarinense SCPar. O projeto atende uma exigência do governo federal feita em 2011, quando o estado renovou a concessão do porto por 25 anos. A medida também dá continuidade à reformulação da administração pública estadual. Por conta de uma condicionante determinada pela CEP, a Secretaria de Portos, quando prorrogou o termo de delegação do porto para Santa Catarina por mais de 25 anos. E estabeleceu como condição que fosse constituída uma sociedade de propósito específico, a SPE, para administrar o porto, porque o modelo hoje existente com a autarquia estadual é incompatível com o novo marco regulatório dos portos do Brasil. Com o fim da autarquia, serão eliminados 14 cargos comissionados. Os outros 165 funcionários efetivos serão redistribuídos na Secretaria de Estado da Infraestrutura. Em contrapartida da posição do governo, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina, Antônio Lins, destacou as principais reivindicações dos trabalhadores. Nós somos contra a extinção do porto. O governo manda um projeto para a Assembleia em regime de urgência, sem consultar especialmente a categoria dos servidores que terão seus cargos extintos na possível extinção da administração do Porto de São Francisco e também sem consultar a própria população de São Francisco, que terão, com certeza, prejuízo com esta extinção. Outra reivindicação dos trabalhadores
é em relação ao concurso público realizado em 2014, com a abertura de 40 vagas para guardas portuárias. Há 3 anos, os aprovados aguardam para ser chamados. A propositora da audiência pública e integrante da comissão, deputada Luciane Carminati, do PT, defendeu os trabalhadores e falou dos encaminhamentos pós-audiência. É muito estranho que o Estado, há poucos anos atrás, fez um concurso público e nesse concurso público se comprometeu com o chamamento de em torno de 40 trabalhadores. Agora nós somos surpreendidos com este mesmo governo extinguindo o porto de São Francisco do Sul e passando essa gestão para a iniciativa privada. Então o debate hoje é para entender os fundamentos disso e reafirmar então por que o Estado brinca de fazer concurso público e desrespeita esses servidores que estão aguardando e qual é o fundamento da modificação dessa gestão, quais os benefícios que trazem para a população, para o setor, para os servidores, enfim, para toda aquela região. A caravana da educação para a cidadania está rodando o estado. Temas sobre a importância da participação do jovem na política, Constituição Federal Brasileira e direitos e deveres das crianças e adolescentes estiveram na pauta dos encontros. Esta é a terceira etapa da 22ª edição do programa Parlamento Jovem Catarinense. A Caravana da Educação para a Cidadania, promovida pela Escola do Legislativo deputado Lício Mauro da Silveira, tem como objetivo envolver o jovem em atividades que despertem para a formação política e educação para a cidadania. Trazendo aos estudantes de todo o estado de Santa Catarina um pouco sobre o que é o poder legislativo, qual é a função desse poder dentro da política brasileira e também questões como a importância da participação dos jovens na política, a importância da Constituição, quais são os direitos e deveres que os alunos, os jovens, os adultos têm hoje, que estão na Constituição, como é que se pode trabalhar com essas informações e também a formação dos deputados jovens que foram eleitos aqui na escola Nossa Senhora da Salete. São 442 alunos dos anos finais do ensino fundamental e 363 alunos do ensino médio participando de palestras e debates. A expectativa agora é para a experiência que terão no parlamento em Florianópolis. É extremamente importante discutir política, estudar sobre política. E nós temos certeza que os alunos que lá estarão representando a escola, o município e a região irão nos representar muito bem. O projeto Caravana da Educação para a Cidadania serve como preparação dos deputados jovens da 22ª edição do Parlamento Jovem Catarinense. Conhecimento e interesse pela política fazem parte da ação. Todo esse conhecimento eles vão estar levando para a vida deles e até para despertar o gosto pela política. Eu acho que esse também é um dos maiores objetivos para que nós tenhamos pessoas, de bem, pessoas com ética, pessoas que têm uma índole, que participam da política. E a seguir, Cesusc e a Assembleia Legislativa firmam convênio para oferecer bolsas de estudos para os estagiários do programa Antonieta de Barros. Pois é, os detalhes em instantes, aqui no Notícias da Semana. A gente volta depois do intervalo. Até já. A partir do segundo semestre, os estagiários que concluírem o programa Antonieta de Barros aqui da Assembleia Legislativa terão uma oportunidade a mais para a formação acadêmica e inclusão no mercado de trabalho. O Cesusc, Complexo de Ensino e o Poder Legislativo Estadual assinaram um convênio para a concessão de bolsas de estudo. O PAB, Programa Antonieta de Barros, oferece 40 vagas de estágio para jovens em condição de vulnerabilidade social, com renda familiar igual ou inferior a 2 salários mínimos e meio. Esses estagiários passam 2 anos na Assembleia Legislativa. Durante o estágio, eles se preparam para o mercado de trabalho, ganham salário e benefícios com a condição de permanecerem no sistema formal de ensino.
Agora, quando os jovens concluírem o estágio, poderão se inscrever no vestibular do SESUSC, o Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, para concorrer a 2 bolsas de estudo integrais que serão concedidas exclusivamente a eles já a partir do 2º semestre. Neste ato, realizado na presidência da Casa, a Direção-Geral da Assembleia, a Direção-Geral do SESUSC e a coordenação do PAB assinaram um termo de convênio para a concessão das bolsas disponíveis para os 8 cursos da faculdade sediada na capital do estado. A média do valor da mensalidade no SESUSC é de R$ 1.000, um benefício que faz toda a diferença na vida dos jovens selecionados para fazer o curso de graduação de graça. A proposta é que a gente ceda 2 bolsas para esses jovens darem a continuidade no ensino superior, né? E a proposta, até a gente está discutindo de como fazer a seleção, então eles vão fazer um vestibular e vão participar do processo seletivo, né? E a indicação, a seleção vai ser através do processo seletivo já da própria faculdade. É muito importante aos que aqui concluíram o estágio Antonieta de Barros, continue com essa perspectiva, né, de ter o conhecimento e buscar no mercado de trabalho uma oportunidade. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou nesta semana projetos de lei ligados à prevenção contra a dengue e outras doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, mudanças na estrutura da Secretaria de Estado da Assistência Social e a obrigatoriedade da instalação de fraudários em grandes estabelecimentos comerciais. Outro projeto aprovado altera o sistema de previdência complementar dos servidores públicos do Estado, o SCPREV. Veja na reportagem de Maria Helena Sares. O relator do projeto de lei complementar de autoria do Executivo foi o deputado Milton Obos, do PSD. Atualmente, o SCPREV complementa o benefício a ser pago pelo regime próprio de Previdência Social do Estado apenas aos servidores públicos de Santa Catarina, sendo administrado pelo IPREV. Com as alterações propostas pelo projeto, o prazo de adesão ao plano será ampliado e ainda vai possibilitar a realização de convênios com as prefeituras que quiserem participar do fundo para a redução de custos nos municípios. Nada é impositivo, mas as prefeituras, às vezes de porte menor, elas têm custos altos para manter o seu fundo e elas podem aderir ao SCPREV transferindo esse gerenciamento, o que vai trazer agilidade e economicidade tanto para as prefeituras quanto para o SCPREV, porque vai diluir seus custos de forma diferenciada. Os parlamentares também aprovaram um projeto de lei do deputado licenciado Luiz Fernando Vampiro, do PMDB, que obriga os estabelecimentos comerciais de Santa Catarina, com área a partir de 10 mil metros quadrados, a disponibilizarem fraudários para os clientes. Outro projeto aprovado foi o do deputado Manuel Mota, também do PMDB, que visa combater a dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O projeto proíbe o uso de pneus inteiros como corpo de proteção contra a colisão em pistas de kart, autódromos, estacionamentos, garagens e outros espaços semelhantes ao ar livre. O relator da matéria foi o deputado Gabriel Ribeiro, do PSD. Nós estamos aí dando mais garantia para a saúde pública catarinense. Os pneus em pistas, em estacionamentos, garagens, ao ar livre, eles colocam em risco a contaminação do mosquito da dengue, a Aedes aegypti, que pode proliferar dentro de águas que são acumuladas nesses espaços. E com o projeto de lei que nós aprovamos aqui na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa hoje, nós proibimos em Santa Catarina que os pneus sejam colocados nesses espaços. Os parlamentares também aprovaram uma medida provisória que faz adequações na nomenclatura de funções da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. Algumas mudanças são necessárias após a extinção da Coab e outras para adequar o governo do Estado à nova política do Sistema Único de Assistência Social. Autoriza o governo, a criar 2 diretorias, 3 gerências na diretoria habitacional, na Secretaria de Assistência Social, para contrapor a mais de 2 dezenas de cargos comissionados que tínhamos na Coab. Nós vamos tratar com 5 pessoas aquilo que era feito por mais de 20 na Coab, numa economia
de custeio de mais de 58 milhões de reais. E também a medida provisória também adequa a nomenclatura de algumas gerências da Secretaria de Assistência Sociais à Política Nacional de Assistência Social, para facilitar o acompanhamento e a entrada de recursos do governo federal na Secretaria de Assistência Social de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa foi sede da solenidade de lançamento da Semana Brasileira de Enfermagem. O evento é promovido pela Associação Brasileira de Enfermagem, em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem. Com um público de aproximadamente 500 pessoas, foi aberta a 78ª Semana Brasileira de Enfermagem no Auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa, que terá programação em todo o Brasil durante os dias 12 e 20 de maio. O Dia Nacional da Enfermeira foi instituído pelo então presidente Getúlio Vargas em 12 de maio de 1938 e, em 1960, o presidente Juscelino Kubitschek assinou um decreto oficializando a Semana da Enfermagem. A presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, seccional Santa Catarina, Magda Tesman, falou sobre as boas práticas de enfermagem durante o evento. Este tema, as boas práticas e a construção, boas práticas de enfermagem e a construção de uma sociedade democrática, vem ao encontro do que a legislação preconiza do perfil do enfermeiro, um enfermeiro generalista, um enfermeiro crítico, reflexivo, que pensa sobre sua prática, que estuda sua prática, que pesquisa sua prática e que melhora a cada dia o cuidado da enfermagem, o cuidado terapêutico, que é o objeto de estudo da enfermagem. Com quase 2 milhões de profissionais espalhados pelo país, a profissão de enfermagem enfrenta alguns desafios. Colocar o profissional como protagonista é um deles, como avalia Elisimara Ferreira Siqueira, conselheira do Conselho Regional de Enfermagem em Santa Catarina e servidora da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. A gente não consegue fazer saúde sem enfermagem. A equipe de enfermagem ela é essencial para a efetivação da rede de atenção à saúde. Seja na atenção primária, na média complexidade, na alta complexidade, nós precisamos do enfermeiro, precisamos do técnico de enfermagem, precisamos do auxiliar de enfermagem. Então, eu entendo que o maior desafio da enfermagem na atualidade é dar concretude a essa rede de atenção. A cada ano, um tema é pensado pela Associação Brasileira de Enfermagem para refletir sobre a realidade da profissão. Boas práticas da enfermagem e a construção de uma sociedade democrática é o tema deste ano. A saúde é um bem comum, né? E a saúde é um direito de todos. E a saúde hoje no Brasil, o nosso direito à saúde, ela está fragilizada. Por isso que a gente precisa trabalhar também esse temário para que não só mostre o que a enfermagem está fazendo no Brasil, em todas as regiões, mas também apresente esse grito mesmo, de democracia, da gente se manter com a saúde como prioridade constitucional. A seguir, a Assembleia coloca em prática ações para economizar e modernizar o Poder Legislativo. Os detalhes daqui a pouco, aqui no Notícias da Semana. A Assembleia Legislativa coloca em prática uma série de medidas para economizar e modernizar o Poder Legislativo. A meta é chegar à redução de 20 milhões de reais em 2017. Os policiais da Ativa que prestavam serviço na Assembleia Legislativa foram substituídos por aposentados e o subsídio pago pelo parlamento a esses profissionais foi reduzido em 7 milhões de reais por ano. O corte de gratificações por acúmulo de função economizou mais 3 milhões de reais ao ano. Agora, a Assembleia Legislativa assinou convênio com o governo do estado para restaurar a Escola Antonieta de Barros, fechada há 9 anos. O prédio será ocupado pela Escola do Legislativo, que deixa de pagar aluguel, uma economia anual de R$ 360 mil. Outra ação foi a implantação da nova jornada de trabalho de 8 horas para diretores e coordenadores e de 7 horas para gerentes. Antes, esses servidores trabalhavam apenas 6 horas por dia.
Juntas, essas medidas implantadas resultaram numa economia de R$10.360.000 ao ano. Agora tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei complementar que, depois de aprovado, deverá gerar mais uma redução de gastos, desta vez de quase R$2 milhões ao ano. Com isso, a economia no Parlamento catarinense em 2017 poderá chegar a aproximadamente 12 milhões. É mais um passo no processo de reestruturação e readequação do Poder Legislativo Estadual. O projeto autoriza a mesa da Assembleia a transformar ou readequar a estrutura de funções de confiança, cargos de atividade de assessoramento parlamentar e outros cargos de gratificação num prazo de até 6 meses. Isso com a regra expressa: fica proibido o aumento de despesas. O número de servidores efetivos de outros órgãos à disposição da Assembleia também ficará limitado a no máximo 100. O impacto financeiro ainda será calculado. O projeto de lei complementar também permitirá que 30 funções de confiança, de um total de 250, possam ser destinadas aos servidores efetivos à disposição da Assembleia. O objetivo é atrair quadros técnicos para áreas específicas, ou seja, não gera despesa. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Drevec, do Partido Progressista, é mais ambicioso. O parlamentar acredita que é possível enxugar ainda mais a máquina. Tomamos algumas medidas que já resultaram aí na ordem de 12 milhões de reais em economia até o final do ano de 2016 e pretendemos ainda tomar mais algumas ações no decorrer do ano, algumas coisas internas, como revisão de contratos, fornecedores de alguns serviços, bem como nós temos uma série de aluguéis que a Assembleia também está pagando e que, se nós pudermos efetivar com alguma transação que oportunize a reduzir esses aluguéis, então poderemos chegar a 20 milhões. É uma estimativa, é uma meta, como eu disse, não é uma coisa concreta, mas nós temos que ter ambição, nós temos que ter o desejo e estabelecer metas, senão não chegamos. O fato é que a população tem todo o direito de pedir melhor serviço de saúde, educação de qualidade, segurança, né? E quanto mais o poder público economizar, no caso da Assembleia Legislativa, tanto mais nós podemos devolver esse dinheiro em benefício da população catarinense. Então a meta é retornar para a população em serviços públicos de qualidade. O presidente da Comissão de Transportes da Assembleia, o deputado João Amin, do PP, recebeu o deputado federal João Paulo Kleinubin, do PSD, que coordena a Frente Parlamentar Catarinense. A pauta do encontro foram os encaminhamentos da audiência pública realizada pela comissão no município de Lauro Miller. Um documento com os encaminhamentos propostos na audiência pública que aconteceu em Lauro Miller sobre os reflexos da inclusão de áreas territoriais do município e região na ampliação do Parque Nacional de São Joaquim foram entregues ao deputado federal e presidente do Fórum Parlamentar Catarinense, João Paulo Kleinubin, pelo deputado estadual e presidente da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa, João Amin. Está traduzido no documento, no ofício e na ata da audiência pública, o anseio às manifestações populares que ocorreram naquela grande audiência pública do dia 27 de abril, que reuniu mais de 1.500 pessoas no Salão Paroquial de Lauro Miller. Então a gente agora fortalece o posicionamento popular para esse assunto e que seja votado o mais rápido possível na Câmara Federal. Duas medidas provisórias aprovadas no mês de abril por uma comissão mista de deputados e senadores do Congresso Nacional impactam de maneira significativa o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. No entanto, a MP 756 incluiu uma emenda do senador Dalírio Beber, do PSDB, em nome da Frente Parlamentar Catarinense, que propõe a redução de cerca de 20% da área do Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina, excluindo cerca de 10 mil hectares do seu território.
propõe também a alteração do seu nome para Parque Nacional da Serra Catarinense. Para João Paulo Kleinobin, mesmo que a medida provisória 756 trate originalmente sobre unidades de conservação localizadas no oeste do Pará, a MP pode incluir a discussão aqui do Estado. Isso é fruto justamente desta mobilização da própria comunidade e, claro, agora nós estamos mobilizando perante a Câmara dos Deputados para garantir a aprovação da emenda no plenário e depois a sanção pelo Presidente da República, provocando, atendendo então assim aos interesses da comunidade. Agricultores e moradores de Lauro Miller e região lutam para manter as áreas territoriais preservadas. A ampliação do parque, segundo as lideranças do movimento, traria uma série de prejuízos para o município, que pode, inclusive, perder o domínio da Serra do Rio do Rastro para o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A maior preocupação do nosso povo, principalmente dos agricultores, é que na demarcação do Parque Nacional de São Joaquim, ele engloba algumas propriedades produtivas de nosso município. As propriedades essas onde foram adquiridas por muitos e muitos anos atrás, através de nossos antepassados, e que eles criaram gerações e gerações nessas terras. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Silvio Drevik, do PP, esteve no Médio Vale do Itajaí nesta semana. Ele participou da reinauguração da Escola Básica Municipal de Rodeio 32, na cidade de Rodeio. O parlamentar foi um dos que lutaram para que a escola fosse reformada. A festa é para dar as boas-vindas a uma nova escola. E motivo para comemorar, eles têm de sobra. O Colégio Rodeio 32 mudou completamente a estrutura após passar por uma grande reforma. Todas as paredes foram pintadas. Já o piso, o forro e o telhado foram trocados. As crianças ganharam até um novo parque infantil. E tudo isso só se tornou realidade porque foram encaminhadas verbas do governo do estado através do Fundo Social. É um momento de satisfação, né? A gente poder entregar uma obra que vai beneficiar a comunidade e também beneficiar principalmente as nossas crianças, que é o futuro, né? A educação, ela precisa de professores qualificados, a parte pedagógica, mas também precisa ter os seus ambientes preparados para receber essas crianças. R$70 mil foram destinados à escola pelo governo do estado. Em contrapartida, a prefeitura liberou 60 mil para o término da obra. Estudar agora ficou mais fácil. As salas de aula estão arejadas e tem até isolamento térmico para evitar o calor excessivo. Tudo foi planejado para que os alunos se sintam muito bem enquanto estão aqui. A criança ela acaba tendo mais concentração, né? Quando ela tem mais conforto, eu acho muito importante. Ela acaba se concentrando mais. Josias tem 11 anos e estuda na escola Rodeio 32. Ele é um dos 104 alunos que vem para cá todos os dias. Apesar da idade, Josias sabe que muitos esforços foram feitos para que a escola pudesse ser reinaugurada. Com a reforma, dá para se concentrar mais. Essa cor representa a vida, na verdade, né? A cor mais clara. Então, é muito melhor do que aquelas paredes que antes eram tudo pintada, branca, e era tudo rabiscado. Então, eu não me sentia muito bem, agora eu me sinto melhor. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Drevik, do PP, foi o grande responsável pelo envio dos recursos à escola. Através dele, a verba foi liberada pelo governo do estado. Na reinauguração, o parlamentar falou sobre a importância de investir na educação. Por mais que nós façamos obras e que sejam importantes, a mais importante é o saber e é o conhecimento, porque isso nos leva a oportunidades. E quando você consegue ajudar alguém ou um conjunto de pessoas que propicia oportunidades, certamente que nós estamos muito felizes no dia de hoje por receber esse reconhecimento aqui dessa humilde cidade de Rodeio. O que seria de nós sem a escola em nossas vidas? Obrigado por se preocuparem com o nosso bem-estar. 5 mensagens de veto encaminhadas pelo governo foram votadas pelos parlamentares na sessão ordinária desta terça-feira. 4 delas foram mantidas e uma rejeitada. Agora o projeto vai virar lei. O veto foi derrubado por unanimidade e agora o projeto de autoria do deputado Aldo Schneider, do PMDB, vai virar lei.
A proposta altera o modo como é feita a cobrança de dívidas pelos cartórios, deixando para o final o pagamento das custas pelos serviços prestados. Com esse meu projeto, ele não tira a taxa, ele simplesmente posterga o pagamento. O que significa isso? Que ao invés do lojista, ao invés da pessoa, cidadão, pessoa física, né, que acionou uma outra pessoa física, ao invés desta pessoa, ou a Casan ou a Celesc, pagar as custas iniciais desta cobrança, estas custas vão ser pagas lá no final, quando o cartório cobrar do devedor a referida dívida. Segundo o deputado, o projeto foi construído com o apoio de várias entidades. Para Aldo, o grande benefício será a queda na inadimplência. Infelizmente, muitas pessoas, às vezes, algumas por necessidade, outras por má fé, elas acabam adquirindo os produtos nas lojas, no comércio em geral, e acabam não pagando. E para se cobrar isso desses devedores é uma situação muito difícil. Então, com essa lei, facilita a cobrança através dos cartórios, e os cartórios é que estão colocando o seu trabalho em risco. Se cobrarem a dívida, eles vão cobrar as custas, tanto do trabalho cartoral quanto dos emolumentos que é do Tribunal de Justiça. Se não cobrar a dívida, ninguém deve nada para ninguém. Durante a sessão, os deputados também aprovaram a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição apresentada pela deputada Luciane Carminati, do PT. Com isso, a PEC seguirá tramitando no Parlamento. Garantia em lei que da sobra dos poderes, 20% apenas, somente 20%, possa ser devolvido diretamente para o Centro de Educação Superior do Oeste de Santa Catarina, CEL, o DESC. Os deputados também aprovaram a admissibilidade de uma medida provisória adotada pelo governo do estado. A proposta amplia o percentual de recursos destinados aos fundos do Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, Turismo e Esporte. O líder do governo no parlamento, o deputado Darcy de Matos, falou sobre a medida. O governo editou a medida provisória em 2015, reduzindo a possibilidade legal do contribuinte recolher para os fundos somente até 5%. E nós, ao longo dos anos, constatamos que cometemos um erro. Então, estamos corrigindo esse erro, aprovando, discutindo, ou seja, aceitando a admissibilidade da medida provisória, que vai para as comissões de Justiça e Finanças, propondo o aumento para até 20% da contribuição do contribuinte para o CEITEC, ou seja, nós precisamos de um pouco mais de recursos para as demandas de cultura, turismo e esporte. Esse é o grande objetivo. A Assembleia Legislativa sediou um workshop do programa Qualifica, Mandato de Excelência, desenvolvido pela Escola do Legislativo e pelo TRE, em parceria com várias entidades. O objetivo? Capacitar prefeitos, vereadores e servidores públicos para aperfeiçoar a gestão municipal. O evento foi marcado pela adesão do Conselho Regional de Administração ao programa. O workshop foi realizado no plenarinho da Assembleia Legislativa e contou com a participação de prefeitos, vereadores e servidores públicos de vários municípios catarinenses. O programa Qualifica é desenvolvido pelo TRE de Santa Catarina em parceria com outras 11 entidades, entre elas a Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira, mantida pelo Parlamento Estadual. Durante a solenidade de abertura, as autoridades destacaram a participação de professores universitários e outros profissionais de vários estados brasileiros, integrantes do Programa de Residência em Gestão Municipal, que vão atuar de forma direta nos municípios inscritos. O grande diferencial é que os residentes eles vão até as prefeituras. Eles ficam lá durante mais de um ano, quase 2 anos, fazendo um trabalho, fazendo o primeiro diagnóstico nos municípios dos maiores problemas e depois constroem junto com a administração municipal as soluções. É muito importante esse projeto para nós. O projeto Qualifica, com a junção de diversas entidades, objetivando sempre a uma boa administração para o administrado. 9 prefeituras do estado integram o Qualifica, que a partir deste workshop passou a contar com a parceria do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina.
O presidente da entidade, Evandro Fortunato Linhares, assinou o termo de adesão ao programa e destacou a necessidade cada vez maior de a gestão pública contar com o trabalho de administradores. Faz parte do projeto do CRA atuar nos campos privativos da administração, e um dos campos é a gestão pública. Nós temos uma Câmara de Gestão Pública que é responsável em agregar todos os personagens ligados à gestão pública. Então a gente trabalha muito com foco em destaque em cases, de sucesso, de boas práticas de gestão pública. Por isso que nós aderimos a este projeto magnífico que vai qualificar, vai preparar os gestores públicos. Durante toda a tarde, palestrantes apresentaram modelos e diagnósticos de gestão pública. Um dos temas foi a despesa pública, tema abordado na solenidade de abertura pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Erneus de Nadal. Para ele, o que falta é planejamento. Nós precisamos também preparar os agentes públicos para que eles possam desenvolver o trabalho com um mínimo de conhecimento para que possam fazer o planejamento, a execução das obras ou o acompanhamento da execução das obras quando contratadas, para que dessa forma nós possamos racionalizar o dinheiro público para que ele possa reverter em favor da sociedade, em obras, em realizações que são compromissos e obrigações constitucionais. O programa Qualifica tem 3 eixos. O primeiro é a realização de cursos, palestras e seminários como este. No segundo momento, deverão ser identificados modelos de gestão pública que sirvam de referência para serem compartilhados com as prefeituras e câmaras municipais. O terceiro eixo é a implantação de processos e ações para melhorar a qualidade da gestão municipal, sempre buscando a excelência do serviço público. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Drevec, do Partido Progressista, ressaltou que a grande beneficiada deste programa deve ser a população. Quem está ganhando com esse programa, que é um programa que qualifica as pessoas, são os municípios, por consequência, a administração pública, mas acima de tudo, todos nós catarinenses, que esse programa permite esta qualificação. Qual o tamanho da beleza? Quais barreiras o seu olhar ainda precisa transpor? Uma exposição que já esteve aqui na Assembleia Legislativa também ficou à disposição do público em um shopping aqui em Florianópolis. A mostra fotográfica Vidas Iguais, Tamanhos Diferentes revela um novo olhar sobre o universo das pessoas com nanismo. Confira na reportagem de Deluana Bos. As imagens são alegres, cheias de vida e história. E assim são também os fotografados. A menina Lorena, a jovem Liana, o casal Vanderlei e Lili, Elisa e Fernando ainda esperando o nascimento de Cauã, Fabiola, Fernando e Lívia em perfeita sintonia. Todos são personagens da exposição Vidas Iguais, Tamanhos Diferentes, produzida pelos fotógrafos Aline e Carlos Palaoro. Em foco, a vontade de retratar um pouco da vida de pessoas com nanismo. Aos 30 anos de idade, a servidora pública Liana Rones foi uma das convidadas para participar da mostra. A exposição ela é muito importante para poder a sociedade ter um conhecimento de quem são as pessoas com nanismo, o que é essa deficiência. É importante mostrar que existe vários tipos, que é uma deficiência que tem a sua limitação, mas que independente disso a gente vive, a gente tem sentimentos, a gente acompanha uma geração normal, tem filhos, casa, trabalha, enfim. E é isso que a gente procura, mostrar, sensibilizar e mostrar que qualquer casal pode ter um filho com nanismo. Aline e Carlos contam que estavam trabalhando na cobertura de um evento de moda inclusiva quando tiveram a ideia de fazer a exposição sobre nanismo. A iniciativa ganhou o apoio da Univale e já esteve na Assembleia Legislativa. A exposição ela quer retratar justamente isso, né? A beleza que existe nas fases da nossa vida, a valorização também das nossas diferenças. Todas as imagens foram produzidas em conjunto por Aline e Carlos. Os personagens foram escolhidos de maneira a mostrar o ciclo da vida, desde a infância até a formação de uma nova família. A gente quis retratar a beleza deles nas fotos e esse ciclo de vida deles.
Por hoje é só, o Notícias da Semana vai ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Até.